versículo 105. Diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o que é suficiente para iluminar nossos pensamentos, nossos caminhos, nossas decisões. Só a palavra de Deus consegue providenciar, prover a luz necessária para que os nossos passos sejam seguros, para que os nossos passos sejam firmes, para que eles sejam constantes. Hoje nós vamos falar sobre a quarta base, o quarto pilar da Reforma Protestante: sola Scriptura, Escritura, Bíblia Sagrada. O nosso irmão Martinho Lutero também defendeu que apenas a Escritura Sagrada deveria ser a regra de fé e prática de todo cristão. Nesse momento, a igreja do século XVI estava enfrentando uma crise porque a palavra de Deus começou a ser deixada de lado. E nesse momento, muitos livros de orações, livros de reza, foram colocados na igreja para substituir a Bíblia Sagrada. Uma outra coisa que entrou para substituir a Bíblia Sagrada foi os contos papais, as histórias de todos os papas, dos bispos da igreja. Essas histórias, elas eram repassadas dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e isso era uma prática constante. A Bíblia já não era mais lida, a Bíblia não era mais estudada, a Bíblia não era mais a base fundamental da fé cristã, e sim os contos, as histórias. E Martinho Lutero, então, ele também declara que somente as Escrituras deveriam ter a dignidade de ser creditada, de ser crida, de ser seguida, obedecida e vivida, e não os contos, não as histórias. Lucas, capítulo 24, verso 45, Jesus está falando com os seus discípulos a seguinte questão, diz assim o texto: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Para compreender as Escrituras faz-se necessário uma mente aberta, e isso só é possível pela fé em Jesus Cristo. O texto que nós lemos inicialmente, Salmo 119, versículo 105. Toda vida anda no escuro quando esta não está acompanhada das Escrituras Sagradas. Martinho Lutero, dentro das suas 95 teses, eu tirei algumas para que a gente observe e tenha uma perspectiva bíblica do que ele estava falando. Ele diz na tese 53 a seguinte afirmação: são inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Quando falamos em reforma protestante, parece que nós cristãos protestantes, nós somos contra todo tipo de religião. Somos contra a Igreja Católica, somos contra os padres, contra o Papa. Nós não somos contra. Lutero não era contra o Papa, Lutero era contra as mentiras pregadas pela igreja. Ele era contra
as escrituras se tornarem objeto secundário e as falas dos homens seriam objetos primários. Esta era a crítica. Mas ele está dizendo aqui, que nessa tese 53, que são declarados inimigos de Cristo quando alguém quer colocar qualquer outro assunto na igreja e com isso fazer calar a voz das Escrituras Sagradas, a voz da Palavra de Deus. Irmãos, na igreja cristã, nós não podemos ter outro assunto, outro material, senão a Bíblia Sagrada, senão o Evangelho, a cruz, arrependimento de pecados, salvação. Não podemos ter outros assuntos, senão esses. A igreja é o lugar que nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos sobre vários assuntos, sobre várias demandas, mas todos os assuntos que nós precisamos, eles estão nas Escrituras Sagradas. Então, quando nós pararmos de falar das Escrituras, nós não mais serviremos a Cristo, e sim seremos inimigos de Cristo. É o que Lutero está dizendo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, a palavra de Deus diz o seguinte: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A palavra de Deus, ela precisa ser falada, comentada, estudada, meditada em todo o tempo. O salmista no Salmo 1, ele diz que o homem feliz é aquele que antes de tudo medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Deus fala para Josué que para que o caminho dele fosse prosperado, ele não deveria retirar dos seus lábios a palavra da lei, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e nesta lei ele deveria meditar dia e noite. Na nossa vida, a Bíblia não pode ser um objeto secundário, a palavra de Deus não pode ser um objeto terciário, quaternário. A palavra de Deus tem que ser a primazia do nosso tempo, a primazia da nossa vida, tem que assumir o primeiro lugar, porque é ela que nos abençoa. Em Mateus 24, versículo 14, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho de Cristo não pode estar restrito a um bairro, a uma cidade, a uma região, a um estado, a um país, a um continente. A palavra de Deus não pode estar restrita a uma família, a um grupo. A palavra de Deus, ela precisa ser anunciada em todo o universo, em todo o mundo. Jesus disse que esta palavra, o Evangelho do Reino, as Escrituras Sagradas, elas precisam ser disseminadas por toda a face da terra. A tese de número 54, são 95, e das 95 eu tirei algumas. A tese de 54 diz: ofende-se a palavra de Deus em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. O que Lutero está dizendo é que no momento que você tem para pregar a palavra, não fique contando histórias, não. Não fique perdendo tempo falando de outros assuntos. Não perca tempo fazendo fofoca. Não perca tempo querendo saber da vida dos outros. Não perca tempo falando de assuntos que podem esperar ou não têm uma mínima importância. Quando nos reunimos para pregar a palavra, o assunto principal deve ser a palavra. O assunto principal
não pode ser suas necessidades, seus sonhos, seus desejos. O assunto principal deve ser as Escrituras Sagradas. Sola Scriptura. Somente as Escrituras. Você vai ser chamado de chato. Eu sou chamado de chato. E eu sei que eu sou chato. Mas eu sou um chato que estou indo para o céu. E tem gente que é tão legal e está indo para o inferno. Então eu vou continuar sendo chato. Porque eu não tenho outro assunto a não ser as Escrituras Sagradas. Nosso assunto não pode se desviar do foco. E nós fomos chamados para falar das Escrituras Sagradas. Você foi salvo para falar das Escrituras Sagradas. Mateus 28, 19, Jesus diz: portanto, ide por todo o mundo, fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Anunciando a palavra. Em Atos 8, versículo 25, a palavra diz assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Ler na Bíblia que em muitas aldeias dos samaritanos foram anunciados o Evangelho é algo muito revelador. Porque os samaritanos, eles eram considerados judeus de segunda classe, embora fossem da origem judaica, por verdade, por direito, pertenciam à descendência de Jacó, à descendência de Israel. Mas por questões políticas e religiosas, eles se tornaram, na mente dos judeus, no conceito dos judeus, um grupo de judeus de segunda classe, um grupo desprezível, um grupo desprezado. E ler na Bíblia que o Evangelho foi anunciado em muitas aldeias dos samaritanos é o mesmo que dizer: as Escrituras Sagradas não fazem distinção de pessoas, elas conseguem alcançar até o mais desprezado dos homens. As Escrituras Sagradas, elas não escolhem a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor dos olhos ou a conta bancária. As Escrituras Sagradas, elas têm o poder de alcançar todos aqueles que precisam e queiram ser alcançados. Esta palavra é para alcançar a sua vida e a sua família, independente da sua classe social, sua cor de pele, sua cor de olhos, seu tipo de cabelo. As Escrituras Sagradas não distinguem, não fazem uma classificação impedindo que as pessoas cheguem até ela. Marcos capítulo 12, versículo 24, o Evangelho de Marcos, diz a palavra de Deus: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras nem o poder de Deus? É uma pergunta Jesus está fazendo para eles. Está dizendo: será que o erro que vocês cometem não é porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas? E também não conhecem o poder de Deus? Irmãos, somente a vida baseada nas Escrituras nos garante uma vida longe dos erros. Muitas pessoas vivem errando porque a sua vida está pautada longe, fora das Escrituras Sagradas. Eu costumo dizer: não adianta orar para a sua família ser restaurada. Não adianta orar para a sua vida ser libertada. Não adianta orar para você ser prosperado. Se você não se adequar aos moldes da palavra de Deus, sempre vai dar errado. Sua relação, sua família,
seus negócios, seus sonhos, sempre dará errado, porque só as Escrituras nos garantem uma vida longe dos erros. Porque a Bíblia, ela é para nós, e Deus a criou com esse propósito, para que ela se tornasse o nosso manual de instruções, o manual que diz, que regra, que regula as nossas ações, a nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Somente as Escrituras possuem o potencial necessário para conduzir a vida humana em dignidade e honra. Olha quantas coisas as Escrituras Sagradas, ela é capaz de fazer. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Se você deseja um livro que lhe oriente, que lhe ajude a ser uma pessoa melhor, não existe outro. Sola Escritura, somente as Escrituras. O conselho de um terapeuta, o conselho de um homem, de um amigo, de uma mulher, podem até te ajudar temporariamente, mas se você quer se conduzir de modo perpétuo, contínuo, em um caminho de vitória, você precisa ser conduzido pelas Escrituras Sagradas, porque só ela tem esse potencial, tem esse poder de te corrigir, redarguir, ensinar e instruir. Atos capítulo 8, versículo 35, disse Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta Escritura, lhe anunciou a Jesus. Somente através das Escrituras podemos anunciar com detalhes mais específicos a pessoa de Jesus. Jesus não pode ser demonstrado, ser ensinado apenas pelas suas emoções e aquilo que você sente ou as suas experiências. Jesus me fez uma pessoa muito feliz, Jesus me fez uma pessoa muito próspera, Jesus me fez uma pessoa muito alegre, Jesus me fez uma pessoa, eu perdi a timidez, eu perdi a falta de coragem, eu obtive fé, eu ganhei esperança. As suas experiências só servem para você, não servem para os outros. As suas experiências são apenas testemunhos do que Deus fez na sua vida. Mas se você quer mostrar Jesus, tem que fazer como Filipe fez. Ele abriu na Escritura e anunciou Jesus. As Escrituras, elas vão mostrar os detalhes sobre Jesus. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele gosta, o que ele não gosta. As Escrituras vão mostrar como Jesus age em situações de perigo, em situações de tristeza, de lamento, de angústia, de dor, de perda, de solidão. Só as Escrituras. Muitas vezes, nosso evangelismo não dá certo, porque nós queremos evangelizar com a nossa experiência. E o que Deus fez com você, nem sempre Ele vai fazer a mesma coisa na vida da outra pessoa. Romanos 15, versículo 4, diz a palavra de Deus: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabe por que muitas pessoas vivem sem esperança? Porque elas não buscam nas Escrituras. Porque as Escrituras estão declarando que tudo que nela foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Somente as Escrituras podem prover o consolo exato que precisamos.
Quantos de nós, no momento em que achávamos que estávamos perdidos, sem auxílio, sem ajuda, sem ninguém, abrimos as Escrituras e um Salmos consolou nosso coração, um provérbio nos alertou, a palavra de Deus nos direcionou. Por quê? Para termos esperança, só as Escrituras é capaz de promover isso. Para sermos consolados, só as Escrituras é capaz de nos consolar da maneira correta, da maneira exata. Há muitas pessoas que bebem para se consolar das mágoas. Aí sabe o que a desgraçada da sua mágoa aprende? A desgraçada da sua mágoa aprende a nadar. Aí você diz, eu vou afogar as mágoas na bebida. Aí a desgraçada aprende a nadar. Pronto, aí afoga você. Quem morre é você, afogado na bebida, afogado nas drogas. Não vai te consolar, não vai te ajudar, mas as Escrituras, elas são capazes de prover para você consolação e esperança. Êxodo capítulo 32, verso 16, diz: e aquelas tábuas eram obra de Deus, também a Escritura era a mesma, a Escritura de Deus, esculpida nas tábuas. As Escrituras sagradas são a própria palavra de Deus, a obra de suas próprias mãos. Quando você pega a Bíblia em suas mãos, você está pegando a própria palavra do Deus eterno, poderoso, que te ama. Quando você está usando a palavra de Deus, você está usando algo que não é seu, algo que pertence a Deus. É a própria manifestação de Deus através da escrita. A palavra de Deus. Em Romanos 10, versículo 11, está escrito que, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. O que tem de gente confusa no nosso meio, no meio da população, no meio das pessoas, não se pode descrever. A quantidade imensa de pessoas confusas, mas sabe por quê? Porque não crê em Jesus, não crê nas Escrituras, aí vivem confusas. E o texto das Escrituras Sagradas, em Romanos 10, 11, está dizendo, todo aquele que nele crer não será confundido. Somente as Escrituras dá àquele que nela crê uma vida longe de conflitos internos ou embaraços do entendimento. Se você quer ter uma vida longe de qualquer confusão mental, espiritual, tenha uma vida baseada nas Escrituras Sagradas. Ah, mas esse livro de reza e de orações é tão bonito. Foi criado por alguém, foi criado por uma mente humana. A Bíblia foi criada pelo próprio Deus, usando mentes humanas. Eu não posso igualar um livro à palavra de Deus, porque o livro foi escrito por uma mente humana. As Escrituras foram dadas por inspiração plena do Espírito Santo. 1 Coríntios 15, versículo 4: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Somente as Escrituras contêm os detalhes exatos do futuro de cada pessoa. Suas promessas não falham. Estava escrito nas Escrituras Sagradas que Jesus sofreria na mão dos homens, morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. O meu destino, o teu destino está traçado, descrito nas Escrituras Sagradas. Leia e você vai ver aonde você vai parar, aonde você vai viver eternamente,
As Escrituras dizem que alguns caminharão e serão dirigidos para a condenação eterna. Outros caminharão e serão conduzidos para a salvação eterna com Cristo Jesus. E ela diz como isso vai acontecer. O destino de cada pessoa está nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal que vai passar amanhã. A Bíblia Sagrada é mais atual do que a revista que vai sair, vai ser lançada na semana seguinte. A Bíblia contém informações sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Lucas 21, versículo 22, está escrito: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. As Escrituras apontam que dias futuros, onde o horror e o caos serão fatos presentes para a chegada do fim. Elas mostram que o fim está próximo, que o fim está chegando. Ela mostra como isso vai acontecer. Tragédias e caos incontáveis, grandiosas acontecerão. As Escrituras mostram quando será o fim. E sabe o que acontece? Muitas pessoas, por não conhecerem as Escrituras, por não analisar as Escrituras, elas padecerão, sofrerão. Por quê? Por causa da ignorância. Ignorância significa falta de conhecimento. E porque não pesquisam, não estudam, não seguem, não obedecem, sofrerão condenação. Em João 7, verso 38, diz a palavra de Deus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Somente as Escrituras podem gerar uma vida completa e produtiva. Você deseja ter uma vida dinâmica, uma vida onde não há espaço para as tristezas, não há espaço para as infelicidades, não há espaço para você ficar paralisado? Você precisa viver uma vida baseada nas Escrituras Sagradas, porque ela é capaz de fazer correr dentro do seu ventre um rio de água viva. Mas o texto mostra que é preciso crer em Jesus, como diz a Escritura. O grande problema é que muitas pessoas, você pergunta, você crê em Jesus? Ela diz, eu creio, mas crê da maneira dela. Não crê como diz a Escritura. É preciso crer como as Escrituras dizem para crermos. É preciso crer da maneira que as Escrituras detalham que deve ser essa fé. Muitas pessoas manifestam uma fé baseada nos seus próprios conceitos, uma fé baseada na sua própria vontade, uma fé que ela é conveniente. Sabe o que é uma fé conveniente? Eu creio quando eu quero, eu creio quando me dá vontade, eu faço quando eu estou afim. Uma fé conveniente? Não. A Bíblia diz, como diz a Escritura. Em João 5, verso 39, Jesus disse muito sério para os discípulos e para nós, está dizendo hoje: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Somente as Escrituras são a fonte para conhecer Jesus e obter vida eterna. Somente as Escrituras detalham
como nós devemos obter vida eterna? A vida eterna não é obtida pelas boas obras. A vida eterna é obtida pela fé em Jesus Cristo a partir das Escrituras Sagradas. 1 Pedro 1, verso 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro estava repetindo as falas de Deus em Levíticos 11:44 e 19, versículo 2. Somente as Escrituras contêm o padrão de vida criado por Deus. Somente as Escrituras vão mostrar como é que nós devemos viver. E Deus deseja que nós vivamos sobre um padrão santo. Romanos 10, verso 15. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A pregação das Escrituras nos faz ser pessoas melhores do que já somos. Só as Escrituras têm o poder de mudar a nossa vida, a nossa condição, a nossa história. João 6, verso 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Somente as Escrituras podem nos conduzir à salvação. Só as Escrituras.